E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A declaração de Walter Casagrande caiu como uma bomba nas Laranjeiras. O ex-jogador e comentarista, conhecido por seu tom direto e crítico, não poupou palavras ao analisar a fase do Fluminense. Em uma transmissão recente, ele apontou falhas estruturais e técnicas no elenco comandado por Renato Gaúcho, o que gerou uma onda de reações dentro e fora do clube. A crítica tocou em pontos sensíveis e acendeu um alerta na torcida e nos bastidores. Casagrande afirmou que o time perdeu intensidade, criatividade e poder de reação. Segundo ele, o modelo de jogo atual não acompanha a exigência do futebol moderno. A declaração ganhou ainda mais repercussão por vir de alguém que costuma medir bem as palavras ao criticar clubes com história. Mas desta vez, ele foi categórico ao dizer que o Fluminense estacionou no tempo. A análise gerou desconforto no elenco. Jogadores mais experientes sentiram o peso das palavras, especialmente pela menção de que o grupo parece acomodado. O comentário levantou questionamentos sobre a liderança no vestiário e se há, de fato, comprometimento coletivo suficiente para reagir em momentos decisivos. O impacto emocional nas Laranjeiras foi imediato. Renato Gaúcho, ao ser questionado em coletiva, evitou entrar em polêmica, mas deixou transparecer incômodo. Disse que respeita opiniões, mas que ninguém conhece o grupo como ele. Entretanto, não desmentiu os pontos levantados por Casagrande. Isso bastou para alimentar ainda mais os comentários nas redes sociais, onde torcedores dividem opiniões sobre a fase do tricolor. Internamente, a diretoria ficou em alerta. A pressão da torcida, somada às críticas públicas de um nome influente como Casagrande, forçou conversas a portas fechadas. Fontes próximas ao clube indicam que houve cobrança entre os líderes do grupo e um chamado geral por mais entrega e disciplina tática. A campanha atual do Fluminense está aquém do esperado. Apesar de contar com nomes de peso no elenco, o rendimento em campo oscila demais. A defesa, que já foi um dos pontos fortes do time, tem se mostrado vulnerável em jogos decisivos, comprometendo resultados importantes. Isso reforça a crítica de que o sistema está desorganizado. Casagrande também questionou a intensidade do meio-campo, acusando lentidão na transição e falta de criatividade. Para ele, falta ousadia nas tomadas de decisão e um plano de jogo que explore melhor os talentos individuais. A crítica não é isolada, comentaristas esportivos vêm apontando esse problema há rodadas. O setor ofensivo, embora tenha nomes promissores, sofre com a desconexão entre criação e finalização. O número de gols marcados é inferior ao de concorrentes diretos, e muitas vezes, o time depende de jogadas individuais ou bolas paradas para balançar as redes. Casagrande chamou isso de dependência tóxica e alertou para a previsibilidade nas jogadas. O vestiário do Fluminense, que já foi exemplo de união em temporadas anteriores, agora mostra sinais de desgaste. Há relatos de insatisfação com escolhas táticas, substituições e até mesmo com a falta de rodízio no elenco. Jogadores que antes eram peça-chave têm perdido espaço sem justificativas claras, o que aumenta o clima de tensão. A torcida, sempre apaixonada, começa a perder a paciência. As arquibancadas já ecoam vaias em momentos críticos, e nas redes sociais, as críticas se intensificam. O discurso de que há tempo para ajustar já não convence como antes. Casagrande, ao dar voz ao descontentamento externo, amplificou a cobrança popular. Do ponto de vista administrativo, os bastidores mostram preocupação. O planejamento da temporada está em xeque. A diretoria se vê pressionada a mostrar respostas rápidas para não comprometer a meta do ano, que inclui bons desempenhos em torneios nacionais e continentais. Qualquer eliminação precoce agora será tratada como fracasso. A pressão chegou também aos jovens da base. Promessas que vinham sendo integradas ao elenco principal sentem o peso das críticas e da responsabilidade. A ansiedade por resultados imediatos pode afetar o desenvolvimento desses atletas, comprometendo até mesmo o futuro do clube a médio prazo. Casagrande finalizou sua crítica dizendo que o Fluminense precisa de choque de realidade.
Para ele, o time não pode viver apenas da memória de conquistas recentes e precisa resgatar sua identidade competitiva. A fala repercutiu em programas esportivos e trouxe à tona uma cobrança mais intensa por parte da imprensa. Mesmo com a repercussão negativa, alguns torcedores veem as críticas como necessárias. Alegam que o clube precisa mesmo de um sacode para acordar e reagir. Outros, porém, acusam Casagrande de oportunismo e afirmam que ele tem preferências clubísticas que influenciam suas análises. O debate está aceso. Agora, resta saber como o Fluminense vai reagir. O próximo jogo será decisivo não apenas para os números da tabela, mas para mostrar se o grupo absorveu as críticas de forma positiva. Uma vitória convincente pode acalmar os ânimos. Uma nova derrota, no entanto, pode abrir uma crise real. A bola está com o tricolor, literalmente e simbolicamente. Você, torcedor, acredita que esse elenco tem força para dar a volta por cima? Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! As palavras de Walter Casagrande continuam reverberando como um trovão sobre as Laranjeiras. Enquanto parte da imprensa vê nas críticas um alerta necessário, há quem diga que o comentário do ex-jogador ultrapassou o limite da análise esportiva e atingiu diretamente a autoestima do elenco. A temperatura nos bastidores subiu, e isso tem refletido diretamente no ambiente interno do clube, com conversas intensas entre jogadores, comissão técnica e dirigentes. O episódio também abriu uma brecha para antigos problemas virem à tona. Informações que estavam abafadas sobre insatisfações com treinamentos, métodos de preparação física e até com a hierarquia de comando começaram a circular. Alguns atletas, segundo relatos internos, não compreendem mais o modelo de jogo atual e questionam a falta de variações táticas, principalmente em jogos contra equipes mais organizadas. A relação entre a torcida e o treinador Renato Gaúcho também sofreu abalos. Apesar do carisma e da história vitoriosa, o momento atual cobra mais do que lembranças do passado. A idolatria começa a ceder espaço para a crítica, e há quem diga que a equipe precisa de um comando mais enérgico, capaz de renovar ideias e aplicar métodos mais modernos, algo que Casagrande tocou de maneira sutil, porém direta. Outro ponto levantado por comentaristas após as declarações de Casagrande foi o perfil do elenco tricolor. A composição atual mistura experiência e juventude, mas falta equilíbrio. Alguns atletas parecem ter atingido seu teto técnico, enquanto jovens talentos ainda não amadureceram a ponto de assumir responsabilidades maiores. Isso expõe o time nos momentos de decisão, como ficou evidente em confrontos recentes onde o Fluminense vacilou nos minutos finais. Além disso, os bastidores políticos do clube também sentiram o impacto da repercussão. Conselheiros e membros da oposição interna ao atual comando da diretoria viram nas críticas uma oportunidade para cobrar mudanças. Há quem defenda a reestruturação no departamento de futebol, com reformulação nas contratações e no processo de avaliação de desempenho, para que o clube volte a ser protagonista. Enquanto isso, o elenco tenta blindar o ambiente. Reuniões internas têm sido frequentes, na tentativa de criar um pacto por recuperação. Renato Gaúcho, segundo fontes, tem buscado motivar o grupo com conversas mais francas, apelando para a honra pessoal dos jogadores e relembrando conquistas passadas. No entanto, o desafio maior é transformar esse discurso em atitude dentro de campo. O calendário apertado e a pressão por resultados tornam o cenário ainda mais delicado. A cada partida mal jogada, a cobrança aumenta, e o nome de Casagrande volta à tona como um eco incômodo. Alguns jogadores já evitam dar entrevistas ou expor suas opiniões, temendo alimentar ainda mais a crise. O silêncio, neste caso, parece uma tentativa de evitar que a situação piore. Curiosamente, outras torcidas rivais têm usado as críticas de Casagrande para provocar o Fluminense nas redes sociais. A repercussão ultrapassou o ambiente interno e já começa a afetar a imagem do clube nacionalmente. Isso gera desconforto entre os torcedores, que sentem que o clube perdeu o respeito de adversários por conta do desempenho inconsistente e das instabilidades recorrentes. Alguns ex-jogadores do Fluminense também decidiram se manifestar.
Enquanto uns pediram calma e respeito à história recente do clube, outros concordaram parcialmente com Casagrande, afirmando que o time precisa de mais intensidade, autocrítica e competitividade. A multiplicidade de vozes mostra que, mesmo entre ídolos, há um consenso de que algo precisa mudar, e logo. No fim das contas, a fala de Casagrande serviu como um espelho desconfortável. O Fluminense vê refletidos nele seus próprios problemas, um elenco talentoso, mas desorganizado, uma comissão técnica experiente, mas previsível, uma diretoria comprometida, mas pressionada. A pergunta que fica é: o clube terá força suficiente para usar essas críticas como combustível para a retomada, ou continuará preso ao ciclo de promessas não cumpridas? A resposta, como sempre, virá de onde tudo começa, dentro das 4 linhas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.